foi um dos meus primeiros empregos como, assim, numa escola, foi no Carolina Patrício. Então, é assim, emoção, pura emoção e sentimento estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho dessas vivências e experiências que eu tenho tido aqui. Estou aqui há 2 anos e meio e pronto. Eu vou tentar aqui um pouquinho trazer, então, para vocês o que a gente tem vivenciado. Então, obrigada, Claudinha, que fez essa ponte, e Andrei, que agora a gente criou aí também esse laço. Quem me conhece sabe que eu gosto de começar sempre, começar algum assunto com alguma frase que eu acho que isso, primeiro, já mostra para o nosso cérebro que a gente vai iniciar algum assunto diferente e é sempre bom fazer uma reflexão. E aí eu fiquei aqui buscando qual é a frase que vai combinar com esse momento e eu vou trazer uma frase do Marcel Pochy, que depois eu posso pôr o livro, aquela coisa de professora, né? Depois eu passo as referências e tal. Enfim, e fala assim: a relação pedagógica torna-se educativa quando, em vez de se reduzir à transmissão do saber, compromete 2 seres num encontro, onde cada um, ao descobrir o outro, se reconhece a si próprio, e onde começa uma aventura humana através da qual o adulto vai nascer na criança. E eu escolhi essa frase porque, né, na verdade, essa época toda, esse momento todo que a gente está vivendo, trouxe a importância da relação que a gente tem que ter com os alunos e também com as famílias. As escolas todas tiveram que, de repente, né, e vocês passaram todos por isso, se preparar para uma nova forma de aprender e de ensinar. E nada mais importante que essa relação com o aluno, porque num primeiro momento, muito mais do que passar conteúdos ou pensar nas avaliações, a primeira coisa que eu acho que todo mundo pensou, e aqui também foi assim, é de que forma a gente vai continuar esse relacionamento com as nossas crianças. Eu acho que foi o pensamento de todo mundo. E aí aqui eu anotei algumas datas para até a gente ver se foi, acho que foi bem parecido o momento que Portugal parou e Brasil também, que a gente teve o encerramento no dia 13 de março. Na verdade, isso foi, pronto, sexta-feira a escola encerrou, mas na quarta a gente já sabia, né, na quarta, dia 11, a gente já sabia que a escola na outra semana já não ia funcionar e começou aquela correria. E agora, o que a gente vai fazer para continuar essa relação com os alunos? Vai usar a internet? Não vai? Será que todos os alunos têm acesso à internet? O que a gente vai fazer? E começou esse grande desespero. Um ponto muito positivo, eu, apesar de estar aqui, vejo mais noticiários do Brasil do que aqui de Portugal, eu digo que eles são mais... como eu posso dizer, mais agitados, para usar uma palavra assim mais cordial, estão muito agitados. Eu vejo muito, então, os noticiários. E uma das coisas que eu acho que se destacou aqui foi essa relação do próprio governo com o Diretório Nacional de Saúde, né, como se fosse o Ministério da Saúde aqui, com o Ministério da Educação. Então, desde que aconteceu, assim, a escola vai fechar, sempre teve uma comunicação muito grande entre, né, a saúde e a educação, sempre. E a escola, apesar de ter corrido atrás para fazer alguma coisa, cada qual com a sua especificidade, a gente sempre buscou uma espera, sempre teve uma comunicação do Diretório-Geral da Saúde para saber o que fazer e como fazer. Então, no público, o que começou a ser feito foi esse ensino, né, remoto, que aconteceu também por plataformas como essa, Zoom, entre outras, mesmo no público. E aí cada escola também teve que conseguir ali dentro do seu próprio agrupamento, né, do conjunto de escolas, ver se as crianças teriam acesso ou não. Muitas escolas recorreram, por exemplo, a ligações para os alunos diárias para passar alguma coisa. Muitas professoras, a Mara vai ter esse exemplo também, levou os materiais até a casa de alunos que não conseguiriam ter o acesso à internet. E assim foi até o dia 20 de abril, quando Portugal lançou, então, a Teleescola, que foi a escola a partir da televisão, que foi para os alunos do primeiro e segundo ciclo, que corresponde ao Fundamental 1 e 2 aí no Brasil. E aí a gente começou, então, com uma coisa mais estruturada, né, que veio do Ministério da Educação para baixo. Antes disso, cada escola tentou, de alguma forma, estar próximo, né, dos seus alunos. Eu acho que agora a Mara, falei muito, a Mara podia falar como é que foi, então, que ela está no particular, como é que foi na escola dela. Boa tarde a todos, espero estar à altura do desafio. Quero agradecer à Mariana, à Cláudia e ao Andrei. E dizer-vos que
nós íamos começando a ouvir as notícias com os casos da China e começámos a ficar na última semana, foi na semana de 13 de março, a ficar como escola expectantes como é que nos podíamos ir organizando. Até tínhamos uma visita, deixem-me dizer que eu trabalho numa escola particular no centro de Lisboa e tínhamos já uma visita de estudo para um museu no centro da cidade, tivemos que cancelar tudo, portanto começámos a perceber que isto ia sendo cada vez mais grave e na sexta-feira tivemos uma reunião de urgência já alertando que teríamos que segunda-feira começar a organizar-nos à distância. E assim foi, nós temos primeiro ciclo, portanto os meninos do primeiro ano até o quarto ano estão ainda em casa com os professores desde essa data, portanto todos os dias têm aulas de manhã, se calhar como vocês, e da parte da tarde, assim como os meninos do pré-escolar. Não foi fácil o desafio, não é? De lidarmos com a distância e com todas as ansiedades dos pais, se bem que as famílias elogiaram bastante a rápida resposta que tivemos para dar aos alunos e também a eles que serviu de suporte emocional numa fase que era tão conturbada como foram as primeiras semanas, que nem as crianças, nem as famílias, nem nós sabíamos bem o que iria acontecer. E isto, de facto, toda a gente tem sugerido que não poderia ter sido feito de outra forma. Relativamente à escola pública, eu tenho um dos meus filhos com escola pública, a professora disponibilizou-se a vir trazer os materiais todos, de casa em casa aos alunos, portanto andou a perceber e a certificar-se quem é que tinha computadores, quem é que não tinha, que instituições é que se podiam mobilizar para encontrar computadores ou internet para aquelas crianças que não conseguiam ter acesso, para que ninguém ficasse sem acesso à escola, porque mesmo que as crianças tivessem acesso à telescola, a figura do professor nesta fase conturbada era de extrema importância e foi o professor que garantiu esta estabilidade emocional das crianças. Passados 3 meses e arrancar os professores de casa com muito medo, não é? Lidarmos com esta insegurança de regressar, de alguns serem do grupo de risco, de termos uma série de medidas que nós olharmos para aquilo, pensamos com os nossos botões, como é que isto vai ser possível. Temos que também pensar enquanto professores, que é a escola será sempre e manter-se assim como um lugar de interação. E a interação tem que estar presente. E quando aqui em Portugal se decide abrir a creche, a Mariana já falou sobre isso, dia 18 de maio, e alertam que era importante os bebés manterem o distanciamento, lançou-se o caos em Portugal e vem toda a gente entendida a educação dizer que isto era uma barbaridade, juntaram-se os professores todos, debateram, vieram buscar os direitos das crianças e dizer que uma criança não pode ser impedida de interagir. Quando o governo decidiu, e isto é muito importante, esta articulação que houve entre a DGS, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação. Portanto, o Ministério da Educação neste momento só toma medidas depois da Direção-Geral de Saúde alertar tudo o que tem que ser feito. Esta articulação foi muito importante e quando abriram o pré-escolar, algumas medidas foram caindo. Ou seja, parece que à medida que o tempo passa e que esta pandemia continua entre nós, algumas medidas vão sendo diminuídas para que o normal regresse, sendo que este é o novo normal, como se diz aí a todo instante. Pronto, o pré-escolar regressa dia 1 de junho. Nós, como somos uma escola particular, lançou-se a questão o que fazer às pais que não conseguem ainda enviar as crianças para a escola, que ainda não conseguem despender-se, que não querem arriscar, o que fazer aos pais que ainda têm, ainda estão em trabalho em casa e preferem ficar com os filhos em casa. Portanto, nós, enquanto escola, continuamos divididos.
isto é uma questão que pode lançar algumas outras questões, e nós sabemos, mas uma das educadoras avançou e a outra continuou a garantir a escola à distância. E fizemos uma rotatividade nas equipas, ou seja, temos uma equipa que está presencialmente, na semana a seguir roda essa equipa, tentando articular o trabalho para que os meninos que ficavam em casa não ficassem sem orientação da sua professora. Neste momento, a escola está só para o pré-escolar, porque o primeiro ciclo não regressará mais este ano. Portanto, esta medida foi decidida. Só para falar aqui também para eles, Mara, que o nosso ano letivo iria até mais ou menos dia 15, não é? 16, e eles prorrogaram até o dia 26 de junho, quando vão realmente encerrar, vão encerrar o ano letivo de 2019 e 2020. Pronto. Portanto, os nossos colegas de primeiro ciclo, os nossos colegas não regressam, continuam a dar aulas até dia 26. E cada vez daquilo que tem acontecido na nossa escola para além do conjunto de medidas que tivemos que operacionalizar e que temos que apoiar, temos que nos tornar agora assim uma equipa cada vez mais coesa, para os pais confiarem. Também alertámos os pais que a interação iria acontecer, é impossível nós impedirmos. Também alertámos que iríamos fazer e tomar todas as medidas que tivemos que tomar, inclusive, sei lá, os adultos andam de máscara, portanto, se depois quiserem eu posso também fazer chegar o documento que nós enviámos para os pais. Eu até disse à Mariana, só não tive tempo de tirar todas as informações mais pessoais, que essa parte não interessa, mas, por exemplo, os pais não entram na escola, as crianças são deixadas à porta, mas sempre quem acolhe as crianças é sempre com a mesma naturalidade e a mesma alegria de antes. Tivemos alguns meninos que nos perguntaram: tu és a mesma pessoa, só não estás a sorrir. E isto tivemos que colar uns sorrisos os primeiros dias na máscara, porque eles, quer dizer, achavam estranho, e para que o impacto não fosse tão grande. Depois a escola estruturou-se para haverem os acrílicos nas mesas, os meninos têm sempre o mesmo lugar, o acrílico divide quando estão a fazer as atividades para que haja esse distanciamento. Privilegiamos, isso é uma coisa boa, a Mariana também teve isso, as brincadeiras e as atividades sempre possíveis serem no espaço exterior. Eles até dizem, o governo, as diretrizes que enviou até dizia que podíamos até fazer refeições no espaço exterior, portanto aqui o tempo está ótimo e permite tudo isso. Na primeira semana, e eu vou já dar a palavra à Mariana, vou-me calar, os meninos vinham avisados, se calhar pelas famílias, não abraçavam, não se chegavam uns aos outros, ficavam assim muito, quase que não interagiam. Isso foi-se quebrando aos poucos e neste momento a escola é uma escola como sempre foi. Tirando que tivemos que repensar, e nós, portanto eu sou educadora do movimento da Escola Moderna, deixem-me dizer isto, que promovemos a cooperação, promovemos, agora não podemos, os materiais já não são de todos, portanto tivemos que criar uma caixinha para cada um, mas eles rapidamente interiorizaram as regras, as crianças são ótimas e adaptam mais rapidamente do que nós, sim, acho eu. Sim. E para nós eu agora já me começo a sentir mais segura. Ao princípio foi estranho, foi tudo estranho, mas agora já consigo, tudo é uma rotina, portanto é uma nova rotina, uma nova aprendizagem e passa a ser a nova forma de estar na escola. Temos que continuar a fazer as atividades, essa parte não pode ser descurada, óbvio, mas temos um outro conjunto de medidas, também é importante apoiar o pessoal auxiliar, porque ficam cheias de tarefas neste momento e ficam mais preocupadas se estão a fazer o correto, se estão a higienizar bem, se estão a levar as crianças corretamente à casa de banho, porque agora é preciso uma logística muito grande, mas também temos que as apoiar e as coisas levam um bocadinho mais de tempo nesta fase e se calhar por isso é que eles também quiseram fazer esta reabertura no final do ano letivo para começar a ter uma visão do que será o próximo ano letivo, ou seja, para depois não ser uma medida que caia assim de paraquedas com 20 meninos, não é? E teremos que ter esta capacidade de resiliência e de flexibilidade, porque as medidas não parece que vão ficar aqui.
Vamos continuar, sim. Nós enviamos para o Andrei a série de documentos que foram criados pelo Ministério da Saúde aqui, falando de todas as medidas, mas, por exemplo, no público agora, as crianças têm que levar um par de sapatos, os adultos também, que é trocado já na porta da escola. Então, todos os dias, vai lá, troca os sapatos das crianças todos, desinfeta o sapato que trouxe de casa, coloca numa sacola, veste o outro sapato que é só para a área de dentro da escola. Entrou na escola, limpa a mão, entrou na sala, lava a mão de novo, passa o álcool em gel. E eles já sabem, o primeiro dia eu fiquei, deve ter acontecido isso com você também, né, Mara? Já lavavam as mãos assim e já passavam em cima. Não, pera que faltou o dedão. E, enfim, dedão não, vocês falam polegar. E já sabem, também teve no público esse distanciamento inicial, mas na minha escola durou 1 dia e meio, máximo. Os outros dias eles já estavam. E saiu também no documento essa questão de tentar sempre privilegiar fazer as atividades fora, no exterior, usar os pátios, usar tudo. Então foi um bocado tentar repensar nisso. Acho que os professores também no início, tanto os pais, professores, alunos que estavam um pouco mais ansiosos e nervosos sem saber como é que ia ser, como é que não ia, agora já viram que é totalmente possível esse retorno dentro, aí utilizando essas medidas, mas quanto mais pensado e mais refletido, mais facilmente acontece esse retorno. E para as crianças é muito mais fácil. Uma coisa também que é interessante falar, as crianças aqui até os 6 anos não foi recomendado o uso da máscara. Então, só os adultos usam a máscara, as crianças até os 6 anos não. O secundário, que é o nosso ensino médio, né? Os 2 últimos anos voltaram em 18 de maio, justamente por conta dos exames para entrar na faculdade, essas coisas. Eles, sim, já são mais velhos, usam máscaras dentro do espaço escolar, que no público é dada pela própria escola. Então, a criança chega, já recebe a máscara, já desinfeta as mãos e já pode entrar no espaço da escola. Agora, para os pequenos não foi recomendado o uso de máscara, só os adultos, o que para mim é péssimo, porque às vezes as crianças não entendem o que eu falo, e agora de máscara, então hoje eu fui falar alguma coisa com a criança, depois de eu falar, sei lá, 50 frases com ela, ela disse assim, não percebi nada. Aí eu, então tá, então deixa, vai, porque realmente que é difícil. Assim, vocês podem até achar que eu já falo algumas coisas daqui, mas pergunta para alguém daqui se eu falo. Não, é brasileiro. Na semana passada, uma criança virou para mim e disse assim, por que tu não falas a nossa língua? Aí eu falei, eu falo português. Ah, não é igual. Aí eu falei, não é igual, porque é português do Brasil. Não, falas brasileiro. Eu falei, não é brasileiro, é português do Brasil. Então, imagine isso tudo e ainda com a máscara é uma dificuldade. Mas são outras coisas que a gente vai se adaptando, né, Mara? Essa dificuldade já começou no online. Eles estão a falar e eu estou assim com a orelha esticada a tentar perceber, ler os lábios, a ver se estão a fazer, os meus são muito pequenos, não é? A ver se estão a fazer uma birra, a ver se estão a gostar, se estão a ficar cansados. Portanto, isto já começa assim. Nós na nossa escola temos que trocar roupa e tudo. Não é só trocar sapatos, nós trocamos toda a roupa, portanto, pronto, e se tivermos que sair à rua, portanto, o que é que aconteceu? A nossa escola também diminuiu o tempo que está aberta, não é? Ou seja, diminuímos para que os pais usem só pelo tempo essencial, portanto, nós antes fazíamos um horário, imagina 7h30, 7h30, agora estamos a abrir às 9 e fechamos às 5 com crianças, porque das 5 às 6 os auxiliares têm tempo de fazer a limpeza sem nenhuma criança lá. Os produtos são produtos fortes, têm que ficar a atuar e então, portanto, os pais também se organizaram neste sentido de mantermos, porque vem essa diretriz também de manter a criança menos tempo na escola. Também os pais têm que se organizar quando vão buscar, avisam primeiro que vão buscar a criança, porque há toda uma logística entre organizar os pertences, calçar, trocar os sapatos, levar a criança até à porta. Portanto, mas isso tudo são coisas que nós no primeiro dia treinamos e quem trabalha com crianças também é como se fosse um polvo, não é? Está habituado a chegar a todo lado e depois acaba por ser fácil. Nós somos a prova viva disso. Sim, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se a gente, Andrei, quer que a gente fale
da questão dessa virada da educação aqui, ou quer abrir para Eu dúvidas? acho bacana você falar dessa virada, e aí a gente já abre para os diálogos diretos, porque com certeza nosso pessoal vai interagir bastante aí com essa expectativa de entendimento do retorno, com os seus sentimentos, enfim, a gente começa esse compartilhamento, tá bom? Tá bom. Mara, posso falar de 3 coisas que eu acho que se destaca muito aqui? Que se destacam muito aqui? Se Força. você me permite falar da vossa educação. Ai, força, eu vou ouvir com muita atenção. Bem, a primeira coisa, que é o ponto, e todo mundo já sabe, a maior parte das crianças aqui estão no público. E isso já faz, né, já transforma o ensino público em algo que fica sempre no foco. E aí, por isso, há mais investimentos, há uma maior preocupação. Então, as famílias buscam estar na escola pública. E tiveram 3 documentos, eu quero ver se eu lembro de todos, que lançaram e que são muito interessantes. Depois a gente também pode compartilhar com vocês, que são as aprendizagens essenciais. Então, foi feito um documento inteiro falando quais são as aprendizagens que as crianças devem, né, que é esperado que a criança saia quando ela termina a escolaridade. Então, lembra um pouco até a nossa BNCC. Então, pensando que competências e habilidades, mais do que conteúdos, né, que habilidades e competências a criança e esse adolescente, a saída da escola, precisa alcançar, e o currículo vai se basear nisso. A segunda coisa, diz. Desculpa interromper, de antes eram metas curriculares, ou seja, era quase um checklist, o professor tinha que passar por todas elas. Desculpa. Não, fala, por isso que eu falei, eu pedi licença, mas vamos lá, a gente conversa aqui. E o segundo foi a da flexibilização, né, Mara? Da flexibilização escolar, que permitiu que conseguissem, tem 1/3, né, da componente curricular, a escola pode aproveitar aquilo para fazer projetos, para ter aula fora da escola, enfim, tentar, na medida do possível, transformar aquele ensino o menos tradicional possível e o mais inovador possível dentro dessa flexibilização. E o terceiro o terceiro foi o da própria educação inclusiva, não é, Mara? É o perfil do aluno para o século XXI. Portanto, ou seja, saiu, graças a Deus, quando eu digo graças a Deus, eu sou educadora do movimento da escola moderna, não é? E nós, no movimento da escola moderna, já trabalhamos para isto. Por favor, flexibilizar o ensino, diferenciação pedagógica, criança não ter que, ou seja, o professor não transmitir uma coisa certinha para todos, porque isto traz desigualdade e também saiu, não sei, a nova lei da inclusão também veio, ou seja, veio uma articulação de tudo isto, que veio dizer aos professores, agora é a hora, se têm uma forma de pensar em educação diferente, é agora a hora que podem usá-la, e não só podem usá-la, como podem dizer aos outros como fazem, porque nós vamos querer saber como é que isso funciona na prática. Por exemplo, o meu filho passou por um processo numa escola pública assim, em que eles usavam os manuais no primeiro ano, no segundo ano deixaram os manuais, no terceiro ano estavam a fazer trabalho por projeto, e estão a começar a ter apoio da Escola da Ponte, do José Pacheco, para cortarem com as classes dentro daquela escola, ou seja, vão deixar de haver sala do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto, vão passar a haver esta organização do que é o perfil daquele aluno, ou seja, como é que o aluno quer que precisamos trabalhar, e não há tempos para trabalhar isso, ou seja, se uma criança que está no primeiro ano já avançou mais naquele conteúdo ou naquele conhecimento e quer aprender mais sobre isto, eles vão fazer isso, e não só vão fazer com a escola, como querem envolver a comunidade. Por exemplo, se uma família não sabe falar inglês e precisava aprender a falar inglês, eles vão fazer a família para a escola, para a família também poder adquirir essa competência, usando também a competência que a própria família tem para poder ensinar aos outros. Porque a escola está num contexto que eles precisam de envolver a família, portanto, para que a família valorize a escola. E esta foi a forma que encontraram. Há muitos anos que no movimento da escola moderna se pedia a escola quebrasse com esta... Mara, fala o que é o movimento da escola moderna.
Eu acho que acho que é pouco falado no Brasil, acho que seria legal. Só assim, ela é apaixonada por isso, Mara poderia dar uma aula aqui, mas Vou resumir, o movimento da escola moderna é um dos poucos movimentos pedagógicos ativos de professores. Portanto, é uma associação de professores que também tem um modelo pedagógico associado, ou seja, os professores reúnem-se e cooperam entre si, fazem grupos de apoio para discutir a forma como pensam o ensino, não é? Para discutir as opções pedagógicas e os princípios pedagógicos, existem alguns princípios, e depois aplicam essa forma como cooperam com os seus próprios alunos. Ou seja, um professor, e isto tem pano para mangas, vai desde o pré-escolar até à universidade, e podemos fazer esta formação com a escola moderna, Mariana, que já esteve na minha sala, e eu só estou no início da minha carreira no movimento da escola moderna, há gente muito mais entendida do que eu vou falar sobre isso, mas é um modelo que permite aos alunos fazerem um treinamento com o professor, que permite aos alunos terem voz ativa no grupo, ou seja, o professor vai funcionando não como um elemento central, mas como um dos elementos do grupo, não deixando, claro, de dar, de ter o seu papel de transmissor de conteúdos e de ativar esse desejo de conhecimento que os alunos têm. Mas pronto, não sei o que queres que eu diga mais, Mariana. Já fiquei nervosa. Não, é só você falou umas 2 vezes e eu achei interessante. Mas eu acho que foram, não sei se eu estou errada, Mara, me corrija ou acrescenta, que eu acho que esses 3 documentos deram uma revolucionada um pouco no sistema educativo aqui e viraram um pouco os olhos do mundo aqui para Portugal. Você podia falar um pouco isso, eu já sou mais distante, da questão das avaliações, também tem dado importância e ênfase mais às avaliações formativas, apesar daqui ter muitas avaliações durante o ano inteiro. Olha, o que aconteceu foi que os professores estavam, e eu compreendo, nós criamos uma rotina, uma estrutura na nossa vida de professor, não é? Para tentar facilitar a dinâmica. E muitos agrupamentos de escola querem que os professores tenham grelhas fixas com vários itens para avaliar. Com isto tudo, isso não era uma coisa boa. Portanto, os professores tiveram que se reinventar, tiveram que criar outra estrutura, porque não era valorizada a avaliação formativa no final de cada período. Portanto, era valorizada uma avaliação contínua, como sempre foi dito, não é? Só que os professores não faziam isso na prática. E eu vejo com as minhas colegas que quando a minha diretora, quando começaram a trabalhar sobre estas questões, a minha diretora diz: temos que tirar as notas dos testes, as minhas colegas ficaram em pânico. Então, como é que vamos avaliar os alunos? Quando a minha diretora disse que no final do período não podiam ter uma grelha, até podiam ter uma grelha com algumas cruzes, mas que tinham que ter uma descrição do aluno, da qual fizessem um olhar mais justo, não é? Mais colado ao que o aluno, ao percurso que o aluno fez, as minhas colegas ficaram muito em pânico, porque estavam habituadas a agir de uma determinada maneira e estavam habituadas a chegar ali, contabilizar o valor dos testes, que não, lá está, não está errado nem certo, ou seja, está errado porque se calhar nunca olharam, e há muitos agrupamentos ainda a exigir assim, aliás até para o pré-escolar, não é? Portanto, ainda há escolas, não há sítios perfeitos, portanto ainda há escolas a continuarem, porque os seus dirigentes assim acham que é assim que funciona bem, e lá está, é flexibilidade, ou seja, ainda podem haver esse tipo de avaliações, portanto, deixa-se uma margem para as pessoas adequarem para, e lá está, o que acontece é que se eu não for flexível, há muitas pessoas que vão ficar de fora do ensino, não é? E isso depois tem que vir registado de alguma maneira, tem que ser contabilizado de alguma maneira, portanto, e quando eu dizia que saiu também a nova lei da inclusão, que a inclusão não passou, ou seja, que nós temos os meninos com necessidades educativas especiais e passamos a inclusão passou a abranger todos, não é?
inclusão passou a ser também social, emocional, portanto, e não passaram só a existir aqueles meninos que eram da responsabilidade do Gabinete da Educação Especial, portanto, ou seja, o professor passou a ter uma responsabilidade de toda a turma, não só porque esses meninos acabaram por ficar de fora, mas o professor passou também a ter esta responsabilidade, ou seja, o professor de apoio apoiava, mas em parceria com o professor titular da turma, porque é o professor titular da turma que conhece os alunos todos, que têm debaixo da sua asa os alunos todos, portanto é ele que vai delinear o percurso, não é? Melhor que ninguém. O professor de apoio vai apoiar, portanto foi nesta perspectiva que tudo isto, e os professores ficaram muito aflitos, porque desresponsabilizavam-se também, alguns, claro, daqueles meninos que eram dos professores de apoio, desresponsabilizavam-se de reinventarem o ensino, ou seja, pegavam-se muito às coisas que já estão realizadas, e eu sempre fiz assim, eu ouvia-se muito, agora vou fazer de que forma, não sei fazer de outra forma. Portanto, mas também passaram a haver muitas formações, houve um investimento muito grande em formação, para explicar o que é isto da flexibilidade, o que é isto do perfil do mundo, para apoiar, não é? Porque as pessoas, se não conhecem, não sabem como fazer, não é? Portanto, teve que haver investimento para que também essa mudança, primeiro estranha-se, depois eu acho que se entranha. Sim, acho que é isso. Andrei, quer abrir Perfeito. para... Pode falar. Vamos abrir para as perguntas. Eu já vou iniciar com um compartilhamento aqui. E aí vocês organizem-se aí para ver quem é que vai me responder. Ai, meu Deus. Não, é uma questão bem básica, né? Nós iniciamos o processo aqui para o planejamento de retomada na primeira quinzena de maio. E aí tivemos o privilégio, assim, de conectar várias instituições, né? Assim, em nível mundial, para coletar algumas experiências, para referendar aquilo que é o nosso horizonte. E a gente percebe o seguinte, que não tem um padrão determinado, até porque tudo é muito novo, realmente, né? E são características muito diferentes. Enfim, quando a Mara coloca a experiência dela, que está ali no infantil, para mim não ficou claro o seguinte, existe os demais segmentos para essa escola, indo até o ensino médio, ou necessariamente o foco está ali no infantil? E aí, na sequência, por que da minha pergunta? Qual é o padrão que foi, ou se isso de fato ocorreu, existia um padrão determinado para este retorno escalonado? Por que dessa pergunta? Nós aqui nas discussões tão intensas, né, tão profundas, o ensino infantil é o que mais está afetado nesse momento. Né? Quando nós olhamos lá as dimensões pedagógicas, financeiras e sanitárias, o infantil, as séries iniciais, né? Vou pegar do berçário até Fundamental 1, elas estão bastante impactadas. Então, portanto, seria uma lógica nós retornarmos primeiramente com esse segmento. No entanto, como existe um nível de dependência muito grande dessas crianças, o staff, a estrutura tem que ser uma outra estrutura para acolher, a vulnerabilidade passa a ser muito maior, nós estamos encaminhando nosso projeto, em princípio, para recebermos os maiores. Por que disso? Eles estão muito maduros, eles têm autonomia plena, os recursos remotos estão funcionando de forma bastante interessante, né? Está sendo sensacional esse movimento, essas experiências com eles. Então, assim, isso representa para nós muito, no caso de uma perspectiva de uma contaminação, porque na nossa sensibilidade a gente tem entendido que esse movimento ele vai e volta, né? Se for necessário, diante de um quadro de escalonamento exponencial como nós estamos vivendo, e tiver que retornarmos à estaca zero, esse segmento ele terá menos prejuízo, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se há uma determinação, uma orientação nesse contexto. A professora Nancy, com a nossa mantenedora, eu quero crer que elas estão aqui e assim as nossas discussões são muito intensas, né? Nós tivemos que dar respostas muito convictas sobre a perspectiva de retornarmos primeiro com os maiores. Ela defendeu em vários momentos esse retorno a partir da série infantil, entendeu? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que a decisão
foi puramente económica, ou seja, eles decidiram iniciar porque os pais precisam de trabalhar, a economia precisa mexer e lançaram primeiro o infantil e o berçário porque ou seja, já não conseguem garantir apoio social e assistência social para tantas famílias em casa. Mara, que eu acho que era bacana também a gente falar. Eu pensei em algum momento, mas a gente falou de outra coisa, que o governo apoiou essas famílias que têm filhos menores, né? Dando um auxílio para essas famílias, e inclusive o auxílio continuou, não foi, Mara, até agora, junho, porque essa volta para a escola também foi facultativa, ou seja, os pais que preferiam ficar em casa pelas razões que fosse, poderia, e o governo continuaria a dar essa ajuda, pelo menos ou ao pai ou à mãe, aí dependia de cada família. E por isso eles resolveram voltar com os menores. Mas fala, Mara, só queria lembrar dessa parte da ajuda. A partir do dia 13 de março, todas as famílias que ficassem em casa eram apoiadas com o seu vencimento a 100%. Okay? Mudou a lei da assistência à família, portanto, reparem, isto foi um peso muito grande a nível económico. Portanto, o que é que acontece? Eles começaram a pensar nisso e os professores daquilo lançaram muito essa questão, porque vão começar com os mais velhos que têm mais autonomia, conseguem usar as medidas de segurança mais facilmente, conseguem estar na escola com maior distanciamento, mas eu acho que a medida foi mesmo essa. Como as crianças até aos 12 anos, os pais recebem um vencimento a 100% como apoio social, eles precisam de fazer os pais voltar ao trabalho, e por isso apostaram no berçário no pré-escolar. Porque os pais não têm apoio. A partir dos 12 anos, eles não recebem subsídio nenhum. Portanto, não há essa garantia social e não mexe em termos económicos. Portanto, isto foi uma decisão puramente económica. E a volta secundário foi justamente porque são os 2 últimos anos, né? E eles precisavam desse apoio maior para conseguir acesso às universidades, fazerem os exames e tudo mais. E, na verdade, assim, e também foi esse ensaio, né, Mara? Porque o ano faltava muito pouco para acabar, o ano letivo. Foi o finalzinho que são 3 períodos, né? Então, foi o finalzinho do segundo período e o início do terceiro. E aí eles pensaram quem a gente vai voltar. Começaram pelos bebês, porque as creches voltaram junto com o secundário, no dia 18 de maio, e o pré-escolar só voltou a 1º de junho. Então, eles fizeram primeiro os mais novinhos e os mais velhos, depois, né, para essas crianças ainda pequenas, e o primeiro e o segundo ciclo, ou seja, do 1º ao 9º ano, continua em casa com a teleaula, com a teleescola. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta de um ser muito ingênuo e limitado, tá? Quando vocês falam final do ano letivo, vocês estão dizendo agora, né? Agora, junho e julho, é isso? Sim, sim, sim. É importante Sim, só... o ano aqui vai de setembro a junho. Não é isso, Mara? Porque quando me falam assim, dessa forma, né? Outro dia eu e o Ricardo, a gente estava aqui rolando uma preocupação imensa, porque falou, quando esse restinho de ano, para nós, o nosso ano letivo acaba lá em dezembro. Né? Até hoje eu não consigo comprar agenda aqui, porque a agenda aqui é 19, 20, 21, 22. Eu não sei trabalhar com uma agenda. A professora gosta de agenda o quê? Né? Papel. Eu não consigo comprar agenda aqui em Portugal, porque me dá nervoso. Nós, nessa altura, já estamos assim. Eu sei que meus colegas são muito evoluídos, eles sabem, mas assim, acho que nunca é demais, né? A gente reiterar essa informação. Para mim ainda é super esquisito, mas... Quero que pareça uma criação do Andrei, não sou mal criado, realmente isso gera um certo impacto. Gente, eu quero, assim, meu desejo agora é que os nossos queridos professores façam aí o contato direto e explorem ao máximo as duas queridas meninas. Pode ser? Fiquem à vontade, microfones abertos. Olá, tudo bom? Eu sou Juliana. Na verdade, eu não sou professora, né? Mas eu trabalho diretamente com o berçário 1 da Escola Carolina Patrício, né? Eu gostaria de tirar uma dúvida, porque vocês disseram várias medidas, né, que foram adotadas aí em Portugal, e vocês não relacionaram a mensuração da temperatura, né? Quando os alunos chegam à escola.
E eu queria saber um pouco de vocês, como é que isso é feito, porque eu acho que uma das preocupações que os pais têm é que caso tenha essa... Porque eu vou falar diretamente assim na educação infantil, é comum eles terem oscilações, assim, pode ter uma febrinha por conta de uma vacina. Então, como é que está sendo a orientação aí de vocês em relação à mensuração da temperatura, e caso a criança apresente uma temperatura elevada, vocês estão afastando essa criança? Como é que está acontecendo aí? Porque a preocupação dos pais é que, caso essa temperatura esteja elevada na escola, precise ficar em isolamento por 14 dias, pelo menos. Como é que está sendo aí? Mari, posso falar? Então é assim, nós pode, depois eu falo do como é que quando entramos na escola, e existem várias medidas que a escola determinou e que enviou para os pais. As medidas do dia a dia, as medidas em caso de ser não sei se... ok. Quando as crianças chegam à escola, as crianças são... a temperatura é medida, sempre, todos os dias. A temperatura é medida, existe um spray que é posto dentro dos sapatos, porque a funcionária vai tocar nos sapatos da criança, ok? Depois, nossa escola tem logo umas escadas, portanto a criança desinfeta mãos, troca sapatos, sobe, está outra funcionária nas escadas, que é a zona limpa, como elas dizem, portanto temos a zona suja e a zona limpa. As escadas, as crianças sobem segundo uma seta, um sentido, e andam sempre segundo um sentido, e descem segundo o outro sentido. Portanto, isto foram todas as diretrizes que eles foram recomendando, nós fomos tomando. A mesma coisa, entram na sala por um sentido, saem por outro sentido. Também no início determinaram que cada grupo devia de estar apenas no seu espaço, ou seja, o adulto devia acompanhar aquele grupo de crianças devia vir para o exterior com aquele adulto e não se deviam cruzar. E isto é uma coisa que tem que ser gerido, e há muitas escolas a determinarem um número mínimo por criança e por adulto, mas isto cada escola, lá está, não há um padrão. Existem as diretrizes e depois cada escola adequa também consoante a sua realidade. O colégio está em contacto com um delegado de saúde de um centro de saúde, ou seja, foi ele que determinou e que é responsável pelas nossas medidas em termos de acionar um plano de isolamento. Então funciona assim, só é considerada febre a partir dos 38. Se a criança medir 38, nós já não acionamos a linha, porque nós tínhamos uma linha de telefone nacional de saúde 24 e eram eles que geriam. Agora, para diminuir, os pais decidem se levam ou não a criança, mas nós contactamos esse delegado de saúde. A escola é responsável por acionar e dizer, olha, tivemos uma criança com 38. E essa criança fica já referenciada, mas imaginem que ele tem que dar febre ao longo do dia. Nós, enquanto escola, temos que isolar a criança. E a sala de isolamento também tem uma preparação. Tem um conjunto de brinquedos próprios só da sala de isolamento, tem umas bolachas ou uma água, porque os pais podem se atrasar e a criança ter fome. Portanto, existe um conjunto, tem álcool gel, portanto, existe um conjunto, ou seja, uma caixinha. O profissional responsável, não é, Mara? Também. E... o profissional responsável que vai ficar com essa criança até os pais irem buscar. E depois quando você fala, desculpa só fazer um gancho, Mara, quando você fala, Mariana, um profissional responsável, você fala necessariamente um profissional da saúde, um enfermeiro, por exemplo. Não. Um profissional, imagina, alguém da equipe da escola que vai assim, se acontecer alguma coisa, você é que vai fazer esse trabalho de pegar a criança, levar até essa sala, ficar com ela nessa sala. Na sua escola também deve ter, né, Mara? Todo aquele paramento de saúde, aqueles jalecos descartáveis, touca, aquela touquinha até para os pés também, não sei se fala assim, aquela sapatilha, né? Descartável, para esse adulto estar com a criança, alguns jogos ou brinquedinhos até
os pais chegarem. Agora, Mara, no público não está sendo indicada a medição de temperatura, porque isso fere, se a filha da Cláudia estiver ouvindo, a questão da proteção de dados. Então, as escolas compraram termômetros, aqueles infravermelho, mas não mede na entrada da escola, isso no público, né? Não mede a entrada da escola. Às vezes, uma auxiliar ou outra acaba fazendo esse serviço longe dos pais. Mas quando as crianças entram, se a gente perceber que a criança está com febre, faz a medição. Está acima de 38, liga diretamente aos pais e isola a criança nessa sala. Na minha escola, nessas 2 semanas, teve uma criança que apresentou febre, ligamos aos pais, os pais logo foram, e os pais levaram para fazer o teste, a gente ficou naquela tensão, mas não era uma febrinha normal, todas as crianças acabam por ter. Eu queria aproveitar. Não, foi super relevante. A gente anotou tudo, mas sempre falta. Não, eu quero aproveitar porque assim, a pergunta da Juliana, ela é fundamental, ela é vital aqui para o nosso processo. É que nós estamos assim na linha do tempo. Nós fizemos ontem o primeiro encontro com o time pedagógico para compartilhar o desenho que é mais nessa orientação técnica de como será essa dinâmica. Então, assim, Juliana, no nosso desenho, a gente deve compartilhar na próxima semana com toda a comunidade, né? Então, assim, no nosso desenho, nós teremos 2 unidades que voltarão, tá? E as entradas da unidade, ela na verdade será uma única. Nós não teremos outro acesso e teremos 2 medições, né? Eu fiz a pergunta em relação ao profissional de saúde, porque nós acolheremos com profissionais de saúde. Nós temos aqui enfermeiras, temos 2, a gente vai ampliar para as demais unidades. Em caso, né, nesse prontuário, se for apontado, como diz a Mara, em relação às diretrizes fora desses indicadores, nós vamos devolver essa criança aos pais, né, com essa mesma perspectiva, um ambiente preparado dentro do colégio para acomodar, para esperar essa família. Mas, assim, a nossa orientação, e que foi validada por profissionais sanitaristas, é nesse mesmo encaminhamento. A gente está seguindo esse protocolo também, tá? Andrei, posso fazer uma pergunta? Boa tarde, Mariana, Mara. Meu nome é Lúcia. Prazer receber vocês. Essa troca é fantástica. E, assim, eu fico pensando, né, antes da pergunta, uma constatação. Acho que muito mais do que um oceano nos separa, né? Porque vocês falaram de um Ministério da Saúde em consonância com o Ministério da Educação e uma articulação que nós não temos, né? O país, pelo que eu li, Portugal tem 1.500 mortes, a gente está tendo isso por dia. Então, a história do Brasil nesse momento da pandemia, ela está muito doída, porque a gente está muito sem rumo. Eu não vou discutir política aqui, não é o objetivo, mas o que vocês abriram falando é a primeira coisa que nos falta, esse direcionamento. E aí vocês falaram do retorno dos menores por uma questão econômica, que a Mara colocou, super coerente, né? Se eu preciso abrir comércio, eu preciso que os pequenos tenham um acolhimento, e vocês falaram da ponta final, por conta dos testes, dos vestibulares. Eu queria falar um pouco disso, que eu trabalho com os maiores. Essa volta dos maiores, ela foi total ou voltaram grupos pequenos para manter o distanciamento e uma parte ficou remota? Como é que foi a volta da ponta? Vocês têm noção disso, apesar de trabalhar com os pequenos? Como as escolas só estão abertas para o 11º e o 12º, eles puderam usar a estrutura toda da escola. Ou seja, a escola organizou-se para que houvessem, se calhar, as turmas se espalhassem mais, mas a proposta foi voltarem todos. No entanto, existem casos de crianças que os pais ainda não confiam, mas daquilo que nos tem chegado através das notícias, os governantes disseram que a primeira semana algumas famílias tiveram medo de mandar os jovens para a escola, mas que devagarinho alguns regressaram e outros não, outros os professores continuam online, portanto continuam a prestar apoio. Foi facultativa para todos. Os pais aqui decidem se os pais vai ter falta.
Mas o professor está online e está presencial. O professor tem duas volta. as opções, né, Lúcia, no caso, né? É híbrida no caso. Sim, Sim, tem várias equipas. Se calhar, como nós nos organizámos na escola, que também colocámos uma educadora presencialmente e a outra ficou em casa, eles também se organizaram assim. Porque há muitos professores do grupo de risco. sim. Os professores também não voltaram todos. Portanto, há muitos professores. A nossa população de professores é envelhecida e isso traz muitos desafios neste momento e queremos que os nossos professores fiquem durante muito mais anos, não é? Temos que... Não, e essa avaliação foi feita de escola para escola, e, por exemplo, como a Mara falou, a escola só estava dos mais velhos, só estão a ser usadas por eles, imagina, só 2 anos, uma escola que abrigava, sei lá, do 4º ano até o final da escola, agora só está a abrigar esses 2 anos, então eles dividiram mais ou menos as turmas, que eram de 30 ou 40 alunos, para 15 alunos em cada sala, separaram as mesas, né, colocaram com distanciamento devido, e também teve essa redução no tempo. Alguém perguntou aqui no chat sobre a questão da alimentação e foi feita a mesma coisa, ou seja, tem um rodízio maior. Quando antes entravam todas as crianças para comerem ao mesmo tempo, e aí varia de escola para escola do tamanho do refeitório, o que acontece, por exemplo, na minha escola entram grupos de crianças por fases, né? E a cada uma criança, 2 cadeiras vazias, e a mesma coisa na frente. Então, tentam fazer esse isolamento ali dentro do próprio refeitório, para elas ficarem o mais distantes possível. Mas também varia de refeitório para refeitório, como é que é essa organização, quantidade de crianças. Na escola que eu trabalho hoje, temos quase 200 crianças que são do pré-escolar, só do pré-escolar, e voltaram apenas 50. Então, ficou fácil fazer essa organização e esse distanciamento, porque são pouquíssimas crianças. A gente estava acostumada com quase 400 crianças ao mesmo tempo. Agora, 50, está. Nós adquirimos uns acrílicos, todas as mesas têm uns acrílicos, separámos as mesas, fica uma criança em cada ponta, mas lá está, porque ainda são pouquinhos, ok? Portanto, vamos vendo como é que nos vamos organizando. Outra coisa importante é as famílias anunciaram quem viria, ou seja, nós tínhamos a certeza quais eram as crianças que iam estar. E há uma regra que é, para regressarem à escola, têm que avisar com 2 ou 3 dias de antecedência para que toda a comunidade escolar se possa organizar para receber aquela criança. As refeições são feitas assim e as cestas também, os catras, as caminhas, a cesta também têm um acrílico a separar, com a distância correta para que os pais se sintam confortáveis e que se sintam seguros e que possam, confiar que os meninos possam voltar a dormir a cesta, e o número de meninos na sala de cesta também foi reduzido. E é importante a gente ressaltar também, a Mara falou no início, como as creches voltaram primeiro do que o pré-escolar, as medidas eram mais duras. Então, em algumas creches, por exemplo, eles fizeram mais do que equipas de sala, ou seja, as crianças entravam com aqueles 2 profissionais e não havia ligação com os outros profissionais da escola, ou seja, se eu estou com essa turma, com essas crianças, eu não vou entrar em contato com aquele outro adulto. A criança só fica comigo. Aquele grupo de crianças só ficam com aquele grupo de adultos. E não tinha usar outros espaços da escola, por exemplo. Isso foi ao início. E viram que não dava, né? É quase que impossível fazer assim. E o que ia justificar, então, essa volta? Essa criança não pode nem entrar em interação com os outros. E aí, para o pré-escolar, essas medidas já foram mais afrouxadas e a gente está com esse esquema, como a gente falou aqui antes. E alguém perguntou aqui... André, eu estou aqui... Eu já dominei aqui o Pode chat. avançar. Estou respondendo algumas perguntas aqui no chat em relação a como vai funcionar para nós, mas o compartilhamento de vocês... Eu queria fazer uma pergunta, André. Pode ficar à vontade, professora. Seguindo esse raciocínio do secundário, eu trabalho com ensino médio, estou com as turmas de série final. Na verdade, vocês retornaram nessas turmas porque estavam próximos à conclusão do ensino médio. Próxima conclusão do secundário. No nosso caso, a gente ainda tem mais 3 meses, na verdade, um trimestre ainda a vencer. Então, é um período muito maior. E outra coisa que eu queria saber, você falou da questão de um profissional por sala, por grupo, fica com eles do início ao final. Como é que a gente vai fazer isso com os conteúdos que a gente tem que trabalhar,
de forma intensa, né? Então fica difícil, a gente quebra, na verdade, uma dinâmica que a gente imprimiu à distância. Então, na verdade, eu sinto como se fosse um retrocesso. Eu vou voltar e ter uma atividade só com um profissional, quer dizer, estanque, o aluno não vai avançar o tanto que ele necessita para conquistar esses conteúdos. Então, cai para mim essa preocupação, eu queria dividir com vocês, não sei como é que vocês resolveram. Mas esse do profissional por criança era na creche, não E era... os pequenos. Com os maiores podia trocar. Isso, e o que eles tentaram no secundário foi chamar mais professores. Mas é claro que nem todas as escolas têm, como a Mara falou, principalmente no pré-escolar, né, Mara? Os professores são basicamente a maioria acima de 50 anos. Então, muitos professores não voltaram à escola porque estão dentro do grupo de risco. Já no secundário, que você tem uma gama maior de professores, porque aí é o professor por disciplina, eles fizeram novos recrutamentos de professores, chamaram aqueles que talvez estavam em outra escola, ou que aqui as públicas são divididas por agrupamentos. Lembra um pouco a CRE, né, que a gente tem no Brasil. Mas enquanto mais você tem 50 escolas ou até mais, dependendo da CRE, aqui um agrupamento tem 3, 4 escolas. Então, eles se organizaram, ficou mais fácil, porque são menos alunos, são bem menos alunos. Um professor, talvez, que trabalhasse com o primeiro, segundo e terceiro ano, agora você vai trabalhar com o segundo e com o terceiro. Então, foi um pouquinho mais fácil pensar nessa logística. Agora, sempre não é a mesma coisa, não é. Mas eu acho que era melhor do que não retornar, por exemplo. Foi como a Mara falou, foi uma espécie até de preparação, porque as aulas voltam a meados de setembro, e a gente não sabe se vem uma segunda vaga, se a gente vai ter que retornar. A gente, antes de entrar, a gente se liga todo dia, se fala todos os dias, mas a gente ligou um pouquinho para conversar algumas coisas. E a gente estava falando disso, a gente não sabe se em setembro a gente vai se preparar de novo para um online ou já para o presencial, a gente não sabe. Então, foi uma preparação para os professores, para as escolas, para os alunos, esse retorno já com cara de fim, mas que já deu para a gente perceber um pouquinho de como vai ser esse novo dia a dia na escola. Não sei se você quer falar alguma coisa, Mara. Eu queria dizer que foi muito emocionante o regresso. Eles estavam cheios de saudades de interagir. Interagiram, brincaram. Nós tentámos limitar. Não, aí só podem estar 3, mas foi impossível. Portanto, o espaço exterior é usado. Na nossa escola nós tentámos estruturar o espaço exterior com mais materiais que sejam fáceis de desinfetar, porque isso é outra coisa, os materiais têm que ser desinfetados 2 a 3 vezes por dia, eles usam, metem numas embalagens e depois, assim, quando alguém sai, tem que fazer carro, vassoura e desinfetar tudo. Portanto, tirámos os materiais da escola, isso é outra coisa, tivemos que ir à escola perceber o que é que podia ser arrumado, que não iria fazer falta, e tentar estruturar os materiais que fossem fáceis de higienizar e que eles pudessem, claro, também continuar a ter a sua vida na escola, não é? E a ter as suas brincadeiras. Mas sim, usamos muito e a interação acontece. Cá em Portugal, uma escola criou uns chapéus com uns helicópteros, lá está, saem as diretrizes, mas depois cada pessoa adequa. E criaram uns helicópteros para as crianças não se aproximarem umas das outras. E quando eu fui à escola da minha filha mais nova, e ela está na pré, fomos visitar a educadora, ficámos no portão, e a educadora estava muito preocupada a ver, tem que se afastar um bocadinho, não podem estar tão juntos. E eu disse à educadora, não se preocupe, Iris, eles têm que brincar. Ela estava preocupada que eu fosse parar, que eles estavam próximos demais. Portanto, os próprios professores ficam expostos, não é? Sem saber bem se estão, será que eu estou a tomar a medida certa? Será que eu estou a cumprir as regras todas? Acho que temos que relaxar e ter a certeza que vamos fazer o nosso melhor. E estar de volta no início, sair de casa é estranho, okay? É estranho sair de casa e voltar outra vez, mas depois de lá estarmos é bom, estar de volta. Sobre a questão da interação, foi feita a mesma coisa no público, ou seja, a gente foi uma semana antes, primeiro para desinfetar a escola inteira e depois para separar os brinquedos que fossem ser fáceis de
de limpar depois. E na minha escola, por exemplo, a gente tem 3 pátios, então a gente é privilegiado nesse sentido. Todas as atividades, assim, o mínimo de coisas acontece dentro da escola, né? Dentro do espaço fechado. Tudo acontece no espaço aberto. Inclusive, as professoras do pré-escolar, elas dividiram as mesas, colocaram umas 3 mesas do lado de fora no pátio e as atividades acontecem nesse espaço externo, que aí fica mais fácil até de manter ali uma comunicação, uma interação, porque não fica preocupado. Que as salas aqui, e isso eu acho muito engraçado, porque é diferente do Brasil, as escolas estão todas com uma janela gigantesca para propiciar a iluminação, só que elas só abrem isso aqui. Então, não dá. E não pode usar ar-condicionado, apesar que aqui também não tem ar-condicionado nas salas. Ou seja, ficar dentro da sala não tem muita ventilação. E aí, por isso, eles usam sempre, tanto para fazer as atividades mais assim formais, quanto para as brincadeiras, sempre o espaço externo. E as crianças vão interagir, porque senão não tem sentido elas estarem na escola. Não tem como. É claro que quando elas começam, pelo menos comigo, acho que a Mara deve fazer a mesma coisa. Quando ficam assim muito juntas, a gente tenta disfarçar. Não, olha, agora cada um para um lado, agora você vem para cá, para tentar disfarçar ali também. Não se toca, não é pegar nisso. E uma outra coisa que eu acho engraçado, e eu tenho falado muito com as crianças, é a questão do corrimão na hora de subir a escada. Porque a gente passa a vida inteira dizendo para as crianças, mão no corrimão para subir a escada. E agora não põe a mão no corrimão, não encosta na parede, não faz isso. E é uma coisa que a gente também tem que se policiar um bocadinho, senão as crianças ficam todas... Mariana? Mariana, tá escutando? Eu tô. Então, e como que é a disposição da sala, das mesas de trabalho das crianças do Fundamental 1, do ensino médio, do Fundamental 2, que vocês respeitaram distância, fizeram normalmente? Como que vocês Fundamental fazem? 1 e 2 não voltou, continua em casa. Só voltou o pré-escolar e os 2 últimos anos. No pré-escolar, aí a Mara pode falar como que ficou na dela, na nossa a gente tentou manter o máximo de distâncias e aproveitar aquelas salas, por exemplo, que eram usadas, uma biblioteca ou uma ludoteca, ou seja, usar todas as salas da escola para tentar ter um mínimo. A gente, na nossa escola a gente pensou em 10 crianças por sala, a gente está tentando manter o máximo, né, de 10 crianças por sala. Mas como a gente disse, foi mais fácil, porque estão indo poucas crianças. Sim. Quando a gente voltar em setembro, outras coisas vão ter que ser pensadas. E nos 2 últimos anos do ensino médio, teve esse distanciamento pelo menos de 1 metro, 1,5 metro entre as mesas. E uma outra coisa que foi falado também por muitos especialistas aqui, críticas severas foram feitas ao governo em relação a isso, é que a gente estava começando a mudar um pouquinho, transformar um pouquinho esse espaço de sala de aula, por exemplo, fazendo as mesas arrumadas em U, e agora não, é um atrás do outro de novo, que é para justamente eu não ficar aqui do lado e não infectar o meu colega. Então teve e a parte de alimentação, no caso, almoço, lanches, como que vocês fazem aí para manter essa distância das crianças? A mesma coisa, da mesma forma. Lá na escola, na minha, são aquelas mesas retangulares, né? Então, ao invés de uma criança estar do lado da outra, está uma em cada ponta. E a gente fez um mapa, isso na minha escola, fizemos um mapa da turma, uma coisa tão, meu Deus, bem tradicional, mas aquela criança sentou na cadeira naquele dia, ela vai sentar nessa cadeira todos os outros dias, para fazer o lanche. Certo. É a mesma cadeira. Legal, penso bem. Saiu da sala, vem com a água sanitária e outros produtos, eu ia falar lixívia, olha. Água sanitária e outros produtos e desinfeta tudo. Cadeira, mesa, o pé da mesa, o chão, a parede, sempre até a altura da criança, mas a gente sempre vai um pouquinho mais além. O lugar onde ela deixou a mochila, a pia, onde lavou as mãos, tudo. E aí deixa aquela... Não sei se vocês têm aí Não sei se vocês têm uma rotatividade de profissionais, de professores, como tecnologia, inglês, música e tal. Esses professores retornaram, não retornaram? Não. Vamos falar do público, Mara, um minutinho. No público, essas aulas extras, que são as chamadas atividades de enriquecimento curricular, que é a aula de línguas, né, inglês, o espanhol, a educação física e atividades lúdico-expressivas,
que são uma componente como se fosse a mais da escola, isso não retornou. Está tendo só a escolaridade normal. Isso, o resto não retornou. O motivo é porque devem contactar com as crianças o mínimo de pessoas possível. Sim, é isso que eu pensei. E portanto, não vão regressar, não sei como será em setembro, se regressarão. Se foi criada uma cartilha básica para as famílias com estas orientações todas, é isso? É isso a pergunta? Sim, também. Está aqui uma perguntazinha de lado, Mari. Ah, tá, no chat. Aí é o Andrei que vai... Da cartilha. Se criaram uma cartilha. A pergunta da professora Cláudia, se há uma cartilha de boas práticas para as famílias e mesmo para a comunidade escolar, os professores. Toda a regulamentação do público foi passado, né? Primeiro do DGS passou para os agrupamentos, né? Para as escolas, e as escolas passaram para os pais. Tudo via e-mail. Então, foi passar as orientações que a gente passou que eu passei para você agora, antes de começar. Isso foi passado aos pais, está no portão da escola, por exemplo, também a questão das mãos, e a escola inteira está sinalizada em relação a esse cuidado, mas os procedimentos foram todos enviados aos pais por e-mail. Mas no site do Ministério da Educação, sempre ao longo do avançar da pandemia, iam surgindo indicações para os professores de todos os níveis de ensino. Como é que podiam fazer planificação no online, como é que agora, quais eram as orientações, como é que se articulava as orientações para o pré-escolar com esta nova realidade para que não houvesse um distanciamento muito grande. Portanto, se consultarem o site do Ministério da Educação em Portugal, tem lá muitas orientações também para os professores, dirigidas neste caso professores e diretores de escolas. Mara, você podia falar também um pouquinho sobre isso, que foi a gente até estava conversando, que foi uma crítica aqui, que o pré-escolar e a educação infantil ficou um pouco esquecida ao início, né? É assim, assim, eu tenho experiência como mãe, a educadora da minha filha, não sei se tu te referes a isso, no público, os professores contestaram que tinham esta realidade do online. Contestaram e recusaram. Recusaram-se a fazer atividades, disseram que eram um pouco pedagógicas. Portanto, temos aqui, e eu já tive uma discussão, uma conversa com várias outras colegas minhas que são totalmente contra, e o que eu dizia era que não podemos abandonar os alunos, nem as famílias, não é? E sejam as atividades, não são se calhar as ideais, mas quando eu abro o meu computador e eu já na minha sala fazia isso, e eu planeio a minha semana com os meus alunos e eu continuo a fazer online e eles sabem o que é que vai acontecer naquela semana, eu acho que estou a promover uma continuação da minha sala de aula, ok? Portanto, eu acho que isto foi difícil, os pais apoiaram, depois houve uma fase em que os pais já não apoiavam porque achavam que as aulas eram poucas, portanto era a quantidade, mediam a quantidade, depois houve pais que não conseguiam gerir. Os próprios filhos em casa, não sei se sentiram isso, mas muitos de nós lidávamos com isto como se os pais quisessem que nós fôssemos à casa deles resolver a intolerância que os meninos estavam a desenvolver do lado de lá, a falta de concentração que todos nós sentimos. Eu também senti como mãe que não é a mesma coisa estarmos em casa, a rotina de casa é completamente diferente da escola. Depois os pais começaram a reconhecer que, se calhar, esta questão e esta situação podia se prolongar no tempo. E aí começaram a dar mais valor, ou seja, acharam, no início estranharam, mas acharam que se calhar tinham que também investir um pouco deles nesta nova realidade. E aí tornaram-se outra vez nossos parceiros. Mas isto tem sido um desenrolar de reflexões e de superações diário, não é fácil para ninguém. Diário de todas as partes, né, Mara? Professor, alunos, os pais, acho que os pais principalmente. Acho que os pais nunca tiveram tanto contato real com os filhos como estão até agora. Eu não sei se já perguntaram, não escutei, mas como que fica a parte de aprovação de vocês, no caso? É uma aprovação automática ou leva em consideração as notas? Como que vocês...
esta semana os professores estão, os agrupamentos, e eu sei que eu tenho colegas minhas no público, existe a discussão se deve avaliar este período ou não. Existe esta discussão. Ou seja, se não se deve avaliar o primeiro e o segundo período, deixar este como um período atípico, ok? Ainda não está fechada essa discussão, estamos todos expectantes para saber o que é que os professores, sobretudo os do público, porque são aqueles que têm a maior força neste tipo de decisões, o que é que vai ser, o que é que nós podemos esperar, não é? Desta nova realidade. Ao longo do tempo foram surgindo novas formas de avaliação, portanto os professores foram criando instrumentos que permitissem recolher evidências do trabalho à distância, ok? E têm essas evidências. Fala-se muito em recolher portfólios dos alunos digitais para conseguir ter um suporte para o professor tirar a sua leitura daí, mas essa decisão ainda não está fechada. Como o ano letivo ainda não terminou, os professores ainda não se organizaram para debater isso, mas fala-se em ou eliminar ou fazer uma coisa muito baseada no primeiro e no segundo período. E a fala, e eu acho que tem uma fala aí mais forte, que é: ninguém vai ficar, como dizem aqui, chumbar o ano, ninguém vai repetir o ano. Não tem como penalizar os alunos dessa forma, porque pronto, ninguém tem culpa. O que vai ter que acontecer nessa volta vai ser uma retomada de muitos conceitos que ficaram para trás. Eu gostaria de saber, posso fazer uma pergunta? Eu acho que a Mariana... Deixa a Mariana encaminhar, professora, e na sequência a senhora já volta conosco. Tá bom. Obrigada, vou falar rapidinho. Boa tarde, equipe. Boa tarde, Mara, Mariana. Um salve para Mariana. Mariana estudou comigo no ensino médio. Mentira! No Adolfo Bloch. Agora eu já posso chorar? Eu falei, Mara, ela é global, eu não falei, Mara? Olha aí. Com certeza. É um prazer. A gente estudou junta e na rede pública de ensino do Rio, né? Nós estudamos juntas. E é um prazer enorme te ver aqui, te ver nesse lugar de luta pela educação. E a minha questão já foi até falado um pouquinho antes, né? Eu sou professora de música, né? De 2 unidades da escola. E a aula de música, assim como a psicomotricidade, né? Que trabalha esse subjetivo da criança, né? Suas emoções, seu corpo, a forma como ele lida com os amigos, assim. Eu acho que pra gente está sendo muito difícil entender essa volta, principalmente por causa desse fato, né? Nossa sala não tem mesa, não tem cadeira, nossa sala, graças a Deus, ela é livre, as crianças entram sem sapato, né? E toda a interação das crianças, mão dada, etc., todo aquele processo, a gente sabe que não cabe agora, né? Mas me preocupa esse trabalho da saúde emocional das crianças, mental das crianças, sabe? Isso, para mim, é o que mais está mexendo comigo. E na aula de música a gente vê toda sorte de você vê por onde anda, né? A psique da criança, a parte emocional da criança, né? No subjetivo da música. Eu não sei como é que está sendo aí, né? Os profissionais dessa área corporal, dessa área emocional, eles não estão atuando, mas eles continuam fazendo os vídeos, ainda eles manterão essa educação híbrida, né? Presencial e online. Mara quer falar do privado? Todos os meus colegas, a professora de artes, o professor de música, o professor de karaté, o professor de educação física, estão todos a dar aulas à distância. E vão continuar, até porque os meninos não podem ficar sem aula de música, nem sem aula de artes que se habituaram ao longo das semanas. Os pais não gostam muito da aula de música e de artes, porque às vezes os meninos não gostam no sentido que dá trabalho aos pais, porque os meninos, mãe, eu não consigo usar isto, mãe, tens que me ver. Mas eu acho que também já estão mais habituados, mas faz muita falta, eles precisam disso tudo. Neste momento é uma medida preventiva, ou seja, as pessoas não voltam porque
é mais um elemento de comunicação entre as crianças, não é? Dos tantos que ele já... Hoje li um artigo que dizia que uma criança ao final de 2 dias de ir à escola contactou com 800 pessoas. Ai, meu Deus. Portanto, imaginem a rede, se uma criança fica infectada, o contágio que nós todos estamos sujeitos, não é? E por isso, mais um professor, não é? Eu adoro trabalhar com a minha colega de artes, com o colega de música, e portanto era ótimo eles poderem voltar, mas nesta questão, se puderem manter o online, eu acho muito importante. Muito importante. A telescola daqui, por exemplo, manteve os professores a professora de inglês que já anda na Ellen DeGeneres nos Estados Unidos, portanto, fez um vídeo... foi a que fez o rap? Sim. Portanto, eu passo depois o site, porque vocês conseguem... Acho que consegue aceder pelo YouTube, não consegue, Mara? Algumas aulas? Chama-se Estudo em Casa. Estudo em Casa, isso. Hashtag Estudo em Casa. Eu vou pôr aqui Vou tentar pôr aqui no chat. Mas hashtag Estudo em Casa, até para vocês verem um pouquinho de como está a funcionar essa escola pela TV. E nós... Sim, deixa eu só terminar. Nós às vezes tivemos uma professora de música que fez uma música para os meninos lavarem as mãos no início da pandemia. E aquilo entra no ouvido de uma maneira que eu fiquei uma semana. Lava as mãos, lava as mãos. E a minha filha não se calava com lavar as mãos. Portanto, eu acho importante continuarem os meninos a ter os elementos que sempre tiveram de referência. No público está exatamente da mesma forma. Daí cada agrupamento também se organizou. No meu, eles não estão tendo nem acesso aos vídeos dos outros professores. Eu, inclusive, fiz vários vídeos a contar histórias, ninguém passou os meus vídeos depois. Agora, uma oportunidade que eu acho que a gente tem, Mariana, é justamente de se reinventar. Se reinventar enquanto professor, se reinventar enquanto esses processos todos de interação com as crianças, e elas vão aceitar de braços abertos, porque elas têm uma capacidade muito maior de adaptação do que nós. Nós é que vamos colocando empecilhos. Se você chegar lá e agora inventar uma música, porque eles vão ter que ficar de um lado, o outro ficar de outro, talvez não vão partilhar todos os instrumentos da mesma aula, eles vão conseguir absorver isso de uma forma muito mais tranquila, e a preocupação vai ficar só na gente mesmo. Usar aí a criatividade, a imaginação, ou até propor a eles. E agora, como é que a gente faz? Eu acho isso também bacana, ouvir um pouco as crianças. A equipe de música da escola, a gente está bem estruturada e fazendo vários vídeos criativos e que conversem, né, com todo o conteúdo que as professoras regentes trazem ao longo da semana, né? Para dar a liga, né, nesse caminho do educar uma criança pequena. E aí, eu acho que seria, quer dizer, vamos continuar dentro desse lugar, né, de trabalhando o conteúdo que elas estão vendo lá e trabalhando os vídeos, né, e vamos nessa. Mas a gente morre de saudade. E é uma adaptação. Voltar à escola agora é como se fosse o início do ano. Há meninos que ficam estranhos, há uns que querem vir muito, há uns que não querem vir nada, há uns que têm muitas saudades, há uns que já não querem estar ali, portanto é uma nova adaptação. E no final dá tudo certo, né, Mara? Dá tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês disseram que tiveram 2 entidades importantes, né, que organizaram a questão da saúde em Portugal, que foi o Diretório de Saúde e o Ministério de Educação. Que critérios eles levaram em consideração para o retorno às aulas? O que eles colocaram na pauta? Número de óbitos, baixa nos hospitais, enfim. Como eles levaram isso em consideração? Em Portugal, estima-se que as crianças não são muito afetadas pelo Covid. De todos os registros, as crianças, existe um número muito baixo, sobretudo na faixa etária do pré-escolar, o que juntamente com a questão económica fez-los avançar e tomar esta decisão. Ok, entendi. Obrigada. E também, acho que o controle aqui foi maior, e claro, é muito mais fácil porque somos pequeniníssimos, né? Tanto em tamanho quanto em população. Então, o controle aqui do número de
casos de infectados, de suspeitos, de óbitos, foi tudo muito bem controlado, a testagem é muito maior também, e eu acho que isso deu uma segurança maior para o país começar a retomar. Foi tudo feito com muita paciência, assim, né? Não só pensando na economia, mas nesses outros detalhes, com informação diária. Mas o rigor no distanciamento foi fundamental. E vocês cumpriram à risca. Isso a gente tem que deixar registrado. Vocês foram exemplares como nação. Vocês respeitaram à risca as medidas. E isso que foi efetivo para não ter um impacto tão grande na doença. Foi difícil, nota-se nas pessoas agora. As pessoas agora, nós vamos a uma superfície e tudo, máscara, isso é muito importante, a máscara, é isso que vai travar a propagação. Mas nós entramos e é um silêncio, até me estou a arrepiar, é um silêncio que as pessoas não comunicam, faz falta a comunicação. Espero que isto vá embora rapidamente para nós podermos regressar. Mas sim, essa parte de arrumarmos as malas e virmos todos para casa foi difícil. Os mais idosos, foi muito difícil, porque eles são da frente da batalha, eles saem para comprar pão todos os dias e o jornal, não percebiam porque é que tinham que estar fechados em casa. Mas agora já compreenderam e agora precisam de apoio no isolamento que eles continuam a ter, não é? Temos que todos cuidar desta parte da sanidade mental uns dos outros, como dizia a Mariana, é muito importante. Com certeza. Exatamente. E mais? Como dizer que Mari, você sabe que a Raquel estudou com... Aqui, ó, Raquel... eu li, Mariana da UERJ, olha isso. Olha Mariana, isso, eu sou Mariana da UERJ, eu sou Mariana da Flor. Eu queria ver a carinha dela, mas eu não consigo achar. Cadê você, Raquel? Raquel, aparece aí, Raquel. Estou aqui, Mari. É porque minha filha está numa aula online de dança. Por isso que eu desliguei o microfone. Tá bom. Oi. Bom te ver. Igualmente. Ai, estou tão feliz de ver essas pessoas. Tem uma outra pessoa aqui que eu conheço também, que é a Arlene. A professora Arlene está em algum lugar nessas 3 páginas aqui de chat, que eu queria mandar beijinho para ela também. Essa peça da casa, amiga. Eu sei que é, e aprendi com ela também. E eu vi, passei... Muitíssimo querida. É uma querida. Pessoal, é isso. Passou. Olha, eu quero assim dizer que é uma honra receber vocês. Foi uma delícia o nosso bate-papo, né? Foi muito intenso. Com certeza os nossos professores sentem-se mais leves, né? Embora o desafio seja colossal, né? Não, esse é o meu microfone. Quero agradecer de coração, porque assim, a pandemia ela tem provocado muito impacto, evidentemente, são muitas perdas, isso tudo mexe conosco. Mas, de fato, a oportunidade para a gente provocar encontros tão ricos, né? Intercâmbios como esse, isso, de fato, eu creio que nós estamos usufruindo muito bem. Então, obrigado aí. Fica a nossa relação com vocês e breve a gente bate outros papos. Obrigada eu. Andrei. Oi, Beth. Oi. Beth. Dá para falar rapidinho? Claro, fica super à vontade. Queria dar só um depoimento. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Mariana. Então, eu sou orientadora educacional da escola. Por acaso, hoje estive numa interação com um grupo de 5º ano e fiz uma dinâmica com eles, né, dos pontos positivos desse distanciamento, negativos. E qual não foi a minha surpresa? Acho que, como você disse muito bem, Mariana, eles se adaptam, né? Todos nós nos adaptamos às coisas. Os pontos positivos eram muitos que eles destacaram, né? E, assim, dessa descoberta mesmo, como o Andrei falou, né? Da oportunidade, de tantas oportunidades que eu acho que as crianças estão tendo, que eu acho que nenhum de nós imaginava essa dimensão, né? De todo esse aprendizado. É claro que a gente quer muito essa interação de volta, né? Mas lembrando que esse modelo tem muita coisa positiva e talvez a gente possa
com cuidado, que já é a marca do Carolina Patrício, a gente fazer essa adaptação, né? O que volta, aonde vai voltar, o que a gente pode aproveitar, já que nesse grupo específico hoje foi muito interessante, sabe? Era só isso mesmo. E obrigada por todas as indicações de vocês aí, as orientações. Muito bom poder compartilhar. Obrigada. Olha, eu queria agradecer de novo. Primeiramente, a minha Mames do Coração, que é a Cláudia, a professora Cláudia, que fez essa ponte. Andrei, com todo carinho, com as reuniões que a gente fez, todo esse contato, essa ponte. A Escola Carolina Patrício, que eu acho que eu não tenho visto, não vi essa iniciativa em outras escolas, eu tenho estado em contato com muitas escolas, ou seja, um momento de escuta e de partilha para e com os professores, que isso faz toda a diferença. Vocês já vão voltar, com certeza, muito mais preparados totalmente, ninguém está, mas a gente nunca está, né? Mas já um pouco mais assim, seguro, tranquilo. Eu e a Mara, a gente está à disposição. O Andrei, depois eu posso passar o nosso e-mail para perguntar de novo qualquer coisa, porque depois vão começar a pensar e vão surgir outras dúvidas. O que a gente não conseguir responder, a gente chama outra pessoa que possa, não tem problema, mas não fiquem sozinhos. A gente está aqui, a gente está junto. Queria agradecer, então, todos os professores da escola, todas essas pessoas que me conhecem de alguma forma de um outro lugar. Foi, além de um prazer, foi emocionante estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada por esse espaço. E obrigada, Mara, também, que sempre me apoia. Eu fico envergonhada. No fim é que eu fico envergonhada. Pronto, eu deixo aqui também a minha disponibilidade, caso aconteça uma regressão, porque pode acontecer, e ou seja, podemos sempre voltar e até gostaríamos de ter notícias do vosso recomeço, porque vocês podem ter ideias e medidas diferentes das nossas, que também podemos, se calhar, dinamizar e divulgar também junto das nossas escolas, que é sempre bom, não é? Quero agradecer a oportunidade de conversar, que eu não gosto nada de conversar. Agradecer imenso a partilha. Espero que o vosso início seja calmo, seguro e tranquilo, e tão emocionante, que eu dizia à Mariana, como o meu foi. Os meus meninos ficaram a olhar para mim e ficavam assim, não sabia se me abraçavam, se não me abraçavam. Eu estendi os braços e abracei-os e pronto, parecia que estávamos a voltar à escola outra vez, normalmente. Também espero que seja assim. Também temos que esquecer um bocadinho este peso, sem descurar na segurança, mas esquecer este peso, e os meninos precisam também de não sentir este peso da pandemia. Pronto. Foi incrível. Obrigado Obrigada por compartilhar, inclusive, essa leveza. Acho que isso é fundamental, né? Isso é universal. Esse reencontro, com certeza, será emocionante. Quero deixar já aqui com vocês, meus ilustres colegas, queridos professores, professoras. Na próxima semana, o nosso encontro vai tratar justamente do nosso plano de retorno. Nós vamos compartilhar com vocês o detalhamento, os manuais, toda essa trajetória que nos trouxe até aqui, as nossas referências, assim, nós vamos contar essa história para vocês, quem é que nos deu esse suporte para a construção dessa modelagem, e vocês vão ter a oportunidade também de criticar, de questionar. Vamos dividir mais uma vez, vamos compartilhar mais uma vez, tá ok? Então já fica aí na agenda de vocês cravado esse nosso próximo encontro para a próxima quarta. Beijo para vocês, gente. Obrigado. Tchau, obrigada, tchau. Beijinhos. Tchau. Até já, adeus. Beijinhos. Até breve. Mariana, muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir, né? Matar um pouquinho a saudade. E, né, você, quando vier, voltar ao Brasil e lá nos visitar, passar um pouquinho no nosso jardim também, né? Sim, que saudade muito que eu tenho daquele espaço maravilhoso. Olha, um super beijo. E um super beijo também para as pessoas que de alguma forma me conhecem. Quer dizer, beijo para todos e todas, mas beijos especiais também para essas